Bom dia, professor Raimundo. Eu sou Sérgio Gomes, aluno de Geografia, Polo Nova Cruz, da UFRN. Bem, hoje nós vamos falar sobre o material que estava disponibilizado na plataforma Moodle, que é sobre a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Paulo Freire, filósofo, sociólogo, grande educador da história brasileira e do mundo. Ele desenvolveu esse livro, Pedagogia do Oprimido, sendo um dos mais vendidos, né? Porque na sua essência tem um conteúdo, uma bagagem de extrema relevância no contexto histórico-social. Compreendendo o sujeito como aquele sujeito que sempre sofreu discriminação social ao longo da história, Paulo Freire definiu em seu livro Pedagogia do Oprimido uma educação que esteja condicionada a rever as suas práticas. Por exemplo, a concepção bancária. Na concepção bancária, o professor, que era aquele professor que tinha o domínio e o controle de sua fala, da sua sala de aula, ele era o protagonista. E enquanto aluno, ele deveria ser meramente um aluno passivo, um recebedor de informações. E Paulo Freire, ele começa a compreender e a discordar, né, colocando uma prática muito mais efetiva. De que forma? Em que a educação deve deixar esse parâmetro para que esse aluno ele se torne o protagonista, um aluno que consiga receber as informações, mas ao mesmo tempo ele construa essas informações de forma dialógica. Então, essa relação entre professor e aluno, de uma forma do diálogo, na compreensão de ideias, na valorização pessoal da sua própria existência, começa a bater de frente com os métodos tradicionais. Então, Paulo Freire aborda uma pedagogia totalmente voltada para um aluno que ele se sinta capaz de construir sua própria identidade. E, nesse contexto, a educação ela ganha um grande vigor, uma alta responsabilidade, onde o sujeito se torna realmente esse ser capaz, esse ser que esteja sintonizado com a esfera social. Aquele sujeito simples, humilde, mas ele vai ter a condição específica de tratar dialogicamente e que ele esteja pronto para o universo e para o mundo do trabalho. Então, a pedagogia do oprimido, ela retrata essa situação, resumindo, tirando aquele aluno, aquele sujeito, de uma forma que ele era um recebedor de informações, onde o diálogo praticamente não existia, e ele se torna esse ser consciente, liberto, pronto para enfrentar a vida no dia a dia. Obrigado, professor. Esse é um breve resumo do que eu compreendi sobre a pedagogia do oprimido nesses primeiros capítulos. Conclusão: o estagiário, como futuro professor de geografia, ele deve compreender que sua prática pedagógica deve estar voltada para a transformação social, para que esse professor ele esteja efetivamente sintonizado, agregando valores, fazendo com que esse aluno ele se torne esse ser, esse sujeito pronto para o mercado de trabalho, para a sua vida cotidiana. Então, esse estágio ele é fundamental nesse momento para que o professor reveja em seu planejamento, em sua prática pedagógica, os processos avaliativos, tudo esteja em consonância
para fazer com que esse aluno esteja totalmente voltado para uma libertação e a transformação, esse ser capaz de construir sua própria identidade.